Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, para quem não sabe, o último dia do mês é a data em que a maioria dos fundos imobiliários anunciam aí os rendimentos que vão pagar aí para os acionistas. E esses rendimentos geralmente são pagos sempre no mês seguinte. Por exemplo, os fundos imobiliários anunciaram agora no dia 30/6 os seus rendimentos e estes serão pagos agora em julho. E para a gente consultar quanto e quando cada fundo vai pagar, existem algumas maneiras, pessoal. Uma delas é entrando no próprio site do fundo imobiliário. Vamos aqui entrar na tela do computador e eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que se faz isso. Olha só, um exemplo aqui. Vamos consultar o do MXRF11. A gente clica em OK e a gente procura aqui o site oficial do fundo imobiliário, gente. Vamos procurar aqui, ó. Esse aqui, ó. Max Renda Relações com Investidores. Esse é o do MXRF11. A gente clica sobre ele. E aí vamos entrar aqui no site, né? O site oficial. E aqui está, pessoal. E aí como é que a gente faz para achar aí a data do que o fundo imobiliário divulgou do pagamento? A gente vem em resultados e aí comunicados de rendimentos. A gente clica sobre ele. E aí ele traz uma lista completa aqui dos últimos informes aqui de rendimentos. A gente clica no de junho aqui, né, que foi o último anúncio, e aí abre para a gente aqui um PDF, né, com as informações sobre pagamentos de proventos. Aqui em cima tá as informações do fundo imobiliário e mais aqui para baixo, pessoal, olha só, tá a data da informação, né, 30/6, a data base, que é a data com, né, é a data em que o acionista precisa estar aí posicionado no fundo imobiliário para ter direito a esse recebimento aí desse dividendo. Aqui está a data do pagamento, 15/7, e o total que vai ser pago por cota. No caso aqui, 7 centavos, gente. Esse é um jeito, e aí tem uma outra maneira também, que é entrando aqui no site Fund Explorer. É um site muito legal, um site muito interessante para quem gosta aí de fundos imobiliários. Tem muita informação. Que Deus abençoe esse pessoal que criou esse site, gente, porque sem ele seria bem difícil aí para nós investidores. E aí a gente clica aqui em ferramentas, vai em rendimentos, e aí ele traz uma lista aqui completa dos fundos imobiliários e a data do pagamento. A gente pode aplicar alguns filtros aqui, ó. Vamos colocar aqui os anúncios do mês de junho que serão pagos agora em julho. A gente dá um OK aqui e aí ele traz para a gente aqui, pessoal, os pagamentos, a data dos pagamentos e a data base. Beleza? E olha só, eu sei muito bem que você não vai querer aí entrar no site oficial do fundo imobiliário e olhar um a um. Eu sei muito bem disso, né, gente? Porque aqui no Fundo Explorer a gente tem tudo mastigadinho, né? Uma lista completa. Mas olha só, gente, é muito importante que a gente também entre aqui, conheça o site oficial do fundo imobiliário, porque só ele vai ter a riqueza aí de informações, né? Os detalhes, né, gente? Tem muita informação aqui sobre o fundo, né? Tem as demonstrações financeiras, emissões de cotas, tem muita coisa, gente. Os fatos relevantes. Então, você precisa de tempos em tempos entrar aqui no site oficial do fundo imobiliário e dar uma olhada aí nos comunicados que o fundo faz aí para o mercado, tá bom, gente? E aí nós já falamos diversas vezes, pessoal, que a gente não pode investir em fundos imobiliários olhando apenas o indicador Dividend Yield, porque essa ambição de querer investir somente naqueles mais rentáveis pode ser bem prejudicial aí para os seus investimentos. E eu não estou falando aqui para você deixar de lado esse indicador, mas que ele seja analisado com uma série de outros indicadores aí que compõem cada fundo imobiliário. E aí, pessoal, eu estou gravando esse vídeo para chamar a sua atenção em algo que aconteceu com os rendimentos neste mês de julho. Olha só, eu peguei aquelas informações do site Fund Explorer e coloquei numa planilha, extraí em uma planilha aqui, ó. Aqui estão os fundos imobiliários, a cotação, né? O valor que cada fundo vai pagar de rendimento e aqui o Dividend Yield, né? A rentabilidade aí de acordo com a cotação, a relação entre o rendimento e a cotação que cada fundo vai pagar. E aqui a data do pagamento. E aí, pessoal, vou colocar um filtro aqui da maior rentabilidade, né, dos fundos imobiliários que vão ter um maior dividend yield, maior para o menor, classificar. Beleza, aqui está. Olha só, gente, tem fundo imobiliário que neste mês de julho vai ter aí um yield de 4,63%. Isso é muita coisa, gente. E aí uma maioria aqui, uma boa quantidade, acima aí de 1%, gente. Olha só que legal, né? E aí, eu quero só chamar a atenção para vocês para um detalhe. Os fundos imobiliários são obrigados por lei a pagar 95, no mínimo 95% dos seus lucros
para os seus cotistas. E a maioria faz uma distribuição mensalmente. E é essa aí a magia dos fundos imobiliários. E aí, pessoal, se chegar no final do semestre e esse fundo tiver alguma grana aí parada, algum lucro que teve e ainda não distribuiu, ele vai ser obrigado a pagar aí até o final desse semestre. E é exatamente isso que está acontecendo, pessoal. Tem muito fundo imobiliário pagando aí um rendimento muito acima do que geralmente ele paga. Olha só, para a tela do computador aqui, olha só que interessante, gente. Olha só o HGCR11, pessoal, ele está aí com um dividend yield de 1,39%. E aí, se a gente olhar aqui no histórico dos pagamentos, dos rendimentos, a gente percebe ó, que é um pagamento não recorrente, pessoal. É algo atípico, olha só. Ele vem aí numa média aí de 90 centavos, 70, 74, deu uma caída aqui. Só que olha só o último rendimento, ó, R$ 1,45. Por isso a importância da gente sempre olhar aí o histórico geral, pessoal, porque às vezes a gente vê aqui um fundo que está pagando muito rendimento e vai lá e investe achando que ele vai continuar pagando isso. Não é uma verdade, pessoal. Olha só, mais um caso aqui, ó, SPTW11. Olha o dividend yield, 4,63%. E aí se a gente olhar aqui no histórico dos rendimentos, olha aqui, ó, olha o pico aqui, tá vendo? Em junho, R$ 2,52. Isso não acontece com frequência, geralmente é isso aqui, ó. 55 centavos, olha lá, 83, ó, tem aí uma média, aí uma média de pagamento, pessoal. Aí esses picos aqui a gente tem que ficar de olho, viu? Mais um caso aqui, ó, HGLG11, dividend yield de 1,30%, pessoal. E aí a gente olha aqui no histórico, olha só, ó o pico aqui, ó, 2,20, ó. Isso não acontece, ó, na maioria das vezes, ó, é 75 centavos. Por isso aí a importância, pessoal, de vocês olharem todo o histórico aí desses pagamentos. Às vezes a gente cresce o olho aqui achando que o fundo vai continuar pagando esse alto rendimento, mas isso não é uma verdade, pessoal. Então fica esperto com isso. Eu quis apenas mostrar para vocês aqui esse cuidado que vocês devem ter aí quando analisam um fundo imobiliário. Para quem já tem esses fundos imobiliários, é uma glória divina, né? Porque tá acostumado a receber aquela grana todos os meses, né? E aí chega num determinado mês, recebe aí esse montante muito acima, né? Eu, por exemplo, esse mês eu vou receber quase um pouquinho mais de R$ 500, gente. E não é isso que eu estou recebendo aí mensalmente, né? Não é tudo isso que eu estou recebendo por mês. Mas no mês de julho vai dar aí uma graninha de um pouco mais de R$ 500. Isso é muito legal, né? Eu só peço aí uma atenção para quem ainda não iniciou a investir nos fundos imobiliários, que preste atenção nesse detalhe, gente. Olhe aí o histórico e não se iluda aí com um dividend yield apenas do mês anterior. Tá bom, gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado, bons investimentos e te aguardo para o próximo vídeo. Fui!